Que alegria ver você novamente para ouvir a palavra de Deus. E que palavra maravilhosa Deus trouxe para os nossos corações hoje. Uma palavra de vida, porque a palavra do Senhor é vida para nós. Amém? E ela vai transformar na sua vida, porque só a palavra de Deus tem poder de transformação, tem poder de cura, tem poder de fazer milagres, tem poder de transformar, tem poder de direcionar. A palavra de Deus, ela tem poder de ressuscitar sonhos, de ressuscitar vidas. Só a palavra de Deus tem esse poder, porque na Bíblia fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, e ela divide o espírito da alma, as intenções, os pensamentos. É só a palavra de Deus que pode mudar as nossas vidas, as nossas histórias. E você vai entender essa história linda. Eu quero ler Ruth 2, do 1 ao 7, para que possamos entrar nessa palavra maravilhosa que Deus trouxe aos nossos corações. Amém? Ruth 2, do 1 ao 7. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E a moça que veio de Moabe é a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. É o que está escrito, é o que eu li. É a história de Noemi e Ruth, uma história linda, uma história que traz muitas direções para as nossas vidas, porque a palavra de Deus tem essa maravilhosa graça de Deus, porque ela nos dá várias direções. Noemi e Ruth aqui, Noemi, o seu marido, Elimeleque, eles estavam morando em Belém e saíram de Belém porque existia fome em Belém. Numa época eles estavam passando muitas dificuldades e ele quis sair. E ele saiu, foi morar na região do povo dos Moabitas, e ali, com os 2 filhos que eles tinham, e ali Elimeleque morreu. E os 2 filhos casaram com Ruth. Um dos filhos casou com Ruth e o outro casou com Orfa. E depois de 10 anos eles morando ali em Moabe, os 2 filhos de Noemi também morreram. E restou Noemi e as 2 noras. E essas 2 noras queriam que Noemi tivesse mais filhos, e Noemi falou: não tem como, eu já estou velha, não tem como eu gerar filhos, porque naquela época a geração era os filhos, os restantes dos irmãos. Como esses 2 já tinham morrido, não tinha mais irmão, tinha que ser alguém da descendência deles para casar com essas moças. E Noemi falou: não tem como mais, vocês voltam para suas casas, vão seguir suas vidas, que eu vou voltar para casa. E Ruth insistiu em ficar com Noemi, em continuar com Noemi. E choraram, as 2 ali choraram.
ela. E Noemi diz para ela: volta para suas casas e tal, e vai viver com seus pais. Mas Ruth não quis. Orfa virou para trás e voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth seguiu Noemi. E Noemi voltou para Belém. E quando ela chegando ali, elas passando dificuldade, porque já tinha perdido o marido e elas duas perderam os dois maridos, né? O filho e o pai. E elas estavam sós ali e voltaram para Belém. E Ruth foi apanhar espigas no terreno de um fazendeiro, que é Boaz, um homem muito rico, cheio de posses. E ali, para que possamos entender, o nome dessa palavra é: não existem acasos. Muitos acham que existe acasos, que existe coincidências, que é coisa do destino, né? Eu não vou entrar nessas, mas a palavra hoje: não existe acasos. E Boaz, quando chegou ali nos seus trabalhadores ali, ele viu Ruth e perguntou para o seu comandante ali, que coordenava aquele povo ali: quem é aquela moça? E talvez você ache: foi por acaso, foi coincidência. E não é isso que a Bíblia nos traz. Não é essa história, porque todo propósito de Deus vai se cumprir nessa terra, na sua vida, na minha vida, e não é por acaso. Não existe acaso em nossas vidas. Porque você imagina esse homem, o terreno que ele tinha, tantas terras, e naquele momento ele chegar e encontrar Ruth ali colhendo o restante das espigas que sobravam ali, e ele perguntou para o seu empregado ali: quem é aquela moça? Isso não é do acaso, isso é o propósito de Deus se cumprir na vida de Ruth, na vida de Boaz e na vida de Noemi. E você vai entender quantas pessoas hoje, seres humanos, qual tem sido o exemplo? Porque às vezes pensamos que acontece nas nossas vidas acasos. Isso não existe na Bíblia, acasos. Não existe na Bíblia. Nós, seres humanos, nós devemos deixar legados, ensinamentos. Nós devemos deixar nossa fé em Deus para as pessoas. Noemi aqui, no início, ela era sogra de Ruth. Mas no caminhar das duas aqui, por essa decisão de Ruth seguir Noemi, Ruth aqui não achava que Noemi seria mais uma sogra, porque ela não quis abandonar Noemi, ela quis seguir Noemi, ela não quis voltar para sua família, porque Noemi deixou para Ruth um exemplo aqui, deixou um legado aqui, que Ruth quis seguir Noemi. E eu já te pergunto desde já: qual tem sido o legado, o exemplo, a fé que você tem deixado para as pessoas? O que você tem deixado para as pessoas? Noemi aqui, Ruth não abandonou porque ela quis, ela estava impregnada pelas coisas boas que Noemi deixou. Ela estava impregnada pelo exemplo. Elas passaram dores, elas passaram aqui situações adversas. Elas passaram no início aqui até necessidade, porque Noemi veio da terra de Belém, porque estava passando fome lá, e ela e o marido foi para outra terra dos Moabitas aqui, para conquistar algo, para conseguir algo, e ali elas passaram dificuldade, perdeu o marido, Ruth perdeu também seu marido, e elas continuaram juntas ali, porque elas não desistiram. E Noemi falou para Ruth: volte para a casa dos seus pais. Mas o exemplo que ela tinha deixado para Ruth, o legado que ela tinha deixado para Ruth ali em vida, Ruth não quis abandoná-la. Ruth não quis abandoná-la. E Ruth falou para ela, vou ler para você, para que você entenda. Está escrito em Ruth 1,16. Vou ler só uma parte. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ruth disse isso para Noemi, que não abandonaria ela,
será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Por que ela falou isso? Porque Noemi deixou um legado de fé para aquela mulher. Mesmo diante das dores, das circunstâncias, das dificuldades que elas passaram juntas ali, ela deixou um legado de fé para Ruth. E Ruth quis e falou aqui: o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Então ela quis caminhar, continuar. Porque não existe acaso em nossas vidas. Existe um propósito de Deus para ser cumprido na sua e na vida de qualquer um ser humano. Mas o que você tem deixado de legado? Com quem você tem andado, filha? Com quem você tem andado, filho? O que você tem aprendido nessa terra? Com que pessoas você tem andado? Quais são os exemplos que as pessoas têm deixado para você? E quais os exemplos que você tem deixado para as pessoas? Porque Ruth tinha uma história linda com Noemi. De sogra, no caminhar, no andar, ela se tornou mãe. Porque era um exemplo de mãe ali para ela, porque ela não quis abandonar aquela mulher. Ela não quis voltar nem para a família dela. Porque Ruth quis seguir Noemi, andar do lado com Noemi, pelo legado que ela tinha deixado, pelo legado, pelos ensinamentos, pelos exemplos que ela deixou para Ruth. E eu te pergunto, filha, com quem você tem andado? Porque eu tenho procurado andar com pessoas que vão me edificar na minha vida. As pessoas que você tem andado, é uma pergunta que eu estou te fazendo, mulher, é uma pergunta que eu estou te fazendo, homem. As pessoas que você tem andado, têm edificado a sua vida? O que você tem aprendido? O que você tem recebido dessas pessoas que você tem andado? Tem edificado a sua vida? Você tem aprendido a seguir a Deus como Ruth aqui? Porque seguiu pela fé de Noemi. A fé em Deus, a primeira coisa que nós devemos colocar em nossos corações, as pessoas que nós estamos seguindo, aprendendo com eles, pessoas que estão ao nosso redor, qual a fé dela? A fé é em Deus. Porque Ruth seguiu Noemi pela fé, pelos exemplos, pelo legado que ela deixou. Porque ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Quem você tem seguido, filho? Quem você tem seguido, filha? O que você tem aprendido com as pessoas? O que você tem deixado para as pessoas? Porque a história é linda. Tem várias direções aqui. Tem várias situações aqui. Pessoas vão passar. Pessoas vão passar pelas nossas vidas. Orfa, ela não quis seguir Noemi. A Bíblia não explica. Mas Ruth sim. Ruth quis seguir Noemi, quis andar, continuar andando com Noemi. Mas Orfa voltou para sua família. Ela não quis seguir Noemi. E isso, Ruth aqui, o mais lindo dessa história, é a continuação. Ela ouvia Noemi. Ela recebia a direção que Noemi dava a ela. Tanto que ela foi. Noemi deu a direção para ela de continuar pegando as espigas ali, mas Boaz chamou ela: Ruth, quero te falar, não é para você, e deu direção ao seu empregado, não era nem para ela pegar mais as espigas que sobravam. Boaz aqui direcionou ao seu empregado que Ruth poderia pegar as melhores espigas ali. O melhor da safra dele, Ruth poderia pegar ali, estava liberado. Olha como que as pessoas vêm por situações difíceis, por dores, por perdas, como Ruth e Noemi, mas começou a colher coisas boas. Boaz aqui autorizou o seu empregado que Ruth poderia pegar as melhores espigas ali, aquelas que eles colheriam ali, não aquelas que ficaram mais para trás. E ela levou essas espigas para Noemi ali, para elas fazer um bolo de milho, uma pamonha ou um mingau de milho ali para se alimentar. Tinha fartura na casa de Noemi e de Ruth, porque é a história. Mesmo depois, se você parar para pensar, no início,
Foi um tempo de dificuldade na vida de Noemi e de Ruth. No meio, teve dificuldades, dores e perdas, porque elas perderam seus maridos. Mas no final, que é o mais importante, talvez você tenha passado por lutas, mulher. Talvez você tenha passado por lutas, homem. Talvez você tenha passado por perdas. Talvez você tenha passado por dificuldades na sua vida. Você não entendeu o que está acontecendo na sua vida. E muitas das vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, porque não vamos conseguir entender, porque estamos passando por essas dificuldades, estamos passando por essas lutas, e não entendemos por que isso, por que essas perdas, por que essas dores, por que está acontecendo isso na minha casa, por que está acontecendo isso na minha vida, e você não entende, e não é para você entender mesmo, porque Deus já está, Ele já sabe do seu final, Ele já tem um final para a sua história, Ele já tem um final para a sua vida. Você não entendeu agora, mas lá na frente você vai conseguir entender, e se você não entender, você vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida, porque a história, o final de Deus para a sua vida, para a sua história, é muito melhor do que isso que você está passando, porque é a história da Bíblia, é a história das nossas vidas. A Bíblia foi escrita por homens, mas direcionada pelo Espírito, porque o Espírito já sabia a sua vida, que você ia nascer, que eu iria nascer, e que nós teríamos dificuldades, perdas aqui, situações adversas, mas que Deus tinha um final feliz para cada um de nós, depende das nossas escolhas. Ruth aqui escolheu andar com Noemi, um exemplo de mulher, um exemplo de sogra, e se tornou mãe aqui, no mundo do Espírito aqui, uma mãe espiritual para a vida de Ruth. E Deus tem para você, filho, Deus tem para você, filha, uma história feliz. Uma história feliz, porque Ruth, depois ela foi e deitou aos pés de Boaz. A história é longa e eu não vou entrar nesses detalhes. E Boaz se agradou dela, desde quando viu ela apanhando as espigas ali. E Boaz foi e casou com Ruth. O homem poderoso, o homem cheio de posses, casou com Ruth, uma mulher que tinha perdido um marido, tinha perdido o seu sogro, tinha passado por dificuldades ali, dores, mas ela seguiu. E talvez você não tenha ainda, não conseguiu ainda pensar e entender o que você está passando na sua vida, as dificuldades, as perdas, as dores, mas Deus tem uma história feliz para a sua vida. Vai recebendo aí, mulher, vai recebendo aí, homem. Você não conseguiu absorver o que você está passando, você não conseguiu nem entender. Talvez você está achando que Deus está te castigando. Deus não castiga ninguém, é o propósito de Deus na sua vida, é o propósito dele na sua vida, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, mesmo com situações adversas. Deus tem um final feliz para a sua vida. Não é para você desistir, mulher, não é para você desistir, homem, porque grandes coisas o Senhor tem para você lá na frente. E Ruth casou com Boaz, um homem de posses, um homem muito rico, mas não é isso. Talvez você vai achar que um homem rico vai trazer felicidade para você, uma mulher rica vai trazer felicidade para você. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus tem uma história muito diferente, porque não foi a riqueza de Boaz que fez Ruth ser feliz. O mais importante aqui, você vai entender no final. E Deus está trazendo essa palavra para você, porque Ele tem uma nova história, Ele tem um propósito para se cumprir na sua vida, Ele tem um final feliz para a sua história aqui nessa terra. Aqui não é lugar de você deixar a sua vida ser levada por situações adversas, não. Deus tem uma história linda na sua vida, porque Ele já sabe o final da sua vida. Deus já sabe o final da sua vida, mulher. Deus já tem o final da sua vida, homem. Talvez você não está entendendo, e não é para você entender mesmo. No tempo certo, no tempo determinado por Deus, você vai entender tudo isso que você está passando, todas as dificuldades, todas as perdas, como Noemi aqui e Ruth, Orfa ficou para trás. Talvez você está aí, se contorcendo, se doendo aí por pessoas que já passaram na sua vida, no seu ministério. Tem pessoas que vão vir nas nossas vidas e vão passar, elas não vão ficar. Talvez você está aí, reclamando de pessoas que passou na sua vida. Era o propósito de Deus que ela
não ficasse na sua vida mais. Tem pessoas que é melhor voltar para trás, como o órfão aqui, sair do nosso caminho mesmo. Tem pessoas que Deus tira. Ai meu Deus, olha o que Deus está revelando aqui. Não reclame das pessoas que Deus tirou do seu caminho, mulher. Ai meu Deus, como é lindo isso. Não reclame, homem, de pessoas que Deus tirou da sua vida, do seu caminho. Pare de chorar por aquilo que já passou, por pessoas que já passou na sua vida. Deus tem uma nova história, Deus tem um final. Essas pessoas saíram da sua vida, essas pessoas se afastaram de você, porque é um propósito de Deus para se cumprir na sua vida. E você está aí reclamando, você está choramingando aí, está aí reclamando de algo que Deus te tirou da sua vida para te abençoar, e você não entendeu que é Deus te abençoando, é Deus tirando do seu caminho as pessoas que vão te prejudicar lá na frente, porque ele já sabia do final. Ele já sabia do seu final, ele já sabe do seu final. Pessoas vão passar nas nossas vidas, mas tem aquelas que nós vamos deixar um legado para elas. Qual legado que você tem deixado, mulher? Qual legado que você tem deixado, homem? Qual a fé que você tem deixado para as pessoas, filho? Qual a fé que você tem deixado para as pessoas, filha? O que você tem, quais os exemplos que você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para as pessoas que Deus colocou, para que você seja pais espirituais, mães espirituais, porque Noemi deixou um lindo legado, tanto que Ruth não quis abandoná-la, seguiu com ela, mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades. Deus está trazendo essa palavra para você, mulher. Deus está trazendo essa palavra para você, homem, para você prosseguir, como Ruth prosseguiu aqui e casou com Boaz. Ela nem imaginava, ela foi lá pegar espigas e casou com o homem dono daquela fazenda, e casou com um homem cheio de riquezas. Mas não é isso que é a história mais feliz aqui, não é isso que é a história mais linda aqui. A história mais linda é que Ruth casou com Boaz, e da geração de Ruth e de Boaz aqui nasceu o rei Davi. Olha que coisa linda. Ai filho, vai recebendo aí, eu já estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou profetizando sobre a sua vida, mulher, da sua geração, da sua descendência, mulher, da sua descendência. Olha como que é forte isso aqui. Deus vai trazer grandes homens e grandes mulheres, pelo seu exemplo, pela sua conduta, pelo seu legado. Grandes homens, grandes mulheres vão vir da sua descendência, porque é isso que aconteceu com Ruth. Veio o rei Davi aqui, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Como que é lindo isso aqui. Grandes homens, grandes mulheres vão vir da sua descendência, mulher, vão vir da sua descendência, homem. É isso que Deus está falando para você, para que você continue, para que você não desista, mesmo que não sejam filhos gerados aqui de você, mas vão ser filhos gerados no mundo do Espírito, espiritualmente, pais e mães espirituais. É isso que Deus tem para você, mulher, é isso que Deus tem para você. Você vai gerar como Ruth aqui, ó. E Noemi não era mãe de Ruth, mas se tornou uma mãe espiritual. Como que é lindo isso. Você vai gerar filhos e filhas para honrar, para levar o nome de Deus. É isso que a palavra está falando aqui, mulher. É isso que a palavra está falando aqui, homem. Sabe o que é que Deus tem para você? O seu legado vai transformar vidas. Os seus exemplos, a sua fé vão transformar gerações. Olha como que é forte isso. O seu legado vai transformar gerações, mulher. O seu legado vai transformar gerações, homens. Porque foi isso que o final feliz dessa história aqui, o mais lindo dessa história aqui. Sabe de onde que Jesus veio? Sabe de onde que Jesus veio? Jesus veio da descendência de Ruth e Boaz aqui, e de Davi. Porque da descendência de Ruth e Boaz veio o rei Davi, e da descendência do rei Davi nasceu o Messias, nasceu o Consolador. Ai meu Deus, como que é lindo isso. Se eu não aguento mais pregar. Ei filho, da sua descendência vai vir grandes homens, vai vir grandes mulheres, porque da descendência de Davi, da descendência de Ruth e Boaz, nasceu o Messias, nasceu o profeta, nasceu o Salvador, nasceu aquele que morreu pelos seus pecados, nasceu aquele que venceu a morte por você e por mim. Ai, como que é lindo isso aqui. Recebe em nome de Jesus, porque grande vai ser a sua história, filha, grande vai ser o seu final, filho, porque Deus tem uma
história linda, um final lindo para a sua vida. Não desiste, continue, porque você vai gerar filhos para a honra e glória do Senhor. É lindo isso, é maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida. É para você chorar mesmo, é para você glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem história feliz para você, mulher. Deus tem história feliz para você, homem, porque é muito linda a história de Ruth e Boaz aqui. Que você persevere, não desista, avance, lute, porque Deus tem uma história linda para você. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Ei, mulher, ei, homem, Deus tem uma história linda para você. Deus tem um final feliz para você. Não desista, prossiga, deixe um legado, porque Deus se agrada daqueles que deixam um legado que o seu próprio filho deixou aqui para nós. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Fique com Deus.